Olá pessoal, tudo bem? O professor Carlos Moacir. A gente vai falar sobre o sistema urinário. E o sistema urinário ele tem a responsabilidade de filtrar o seu sangue para eliminar aí os compostos nitrogenados que são derivados do processo de desaminação, que é um processo de degradação de aminoácidos e ácidos nucleicos nas células, através de estruturas que estão dentro do córtex renal, que são essas estruturas aqui chamadas de néfrons. Aqui é só uma parte do néfron. Aqui é o início do néfron, chamada cápsula de Bowman, e aqui é uma estrutura chamada de glomérulo, ok? Bem, as funções. O sistema urinário ele tem a grande função de filtrar o seu sangue para retirar toxinas. Essas toxinas elas são as excretas nitrogenadas, como amônia, ureia e ácido úrico. Eliminar através da urina, produzir a urina e eliminar e reabsorver água, sais minerais, glicose e devolvê-las ao organismo. Dentro dos néfrons, você tem três etapas: a filtração, a reabsorção e a excreção. Eu estou falando que são etapas dentro dos néfrons. Bem, falando de toxinas, a gente lembra de compostos nitrogenados. E compostos nitrogenados nós temos de três tipos. Um muito tóxico, mediamente tóxico e com baixa toxicidade. A amônia é muito tóxica, são chamados, os organismos que liberam amônia são chamados de amoniotélicos. O caso principal aqui são os peixes ósseos. Os que liberam ureia, que são mediamente tóxicos, são chamados de ureotélicos. São peixes cartilaginosos e os mamíferos, nós aqui. E a de baixa toxicidade, a excreta nitrogenada de baixa toxicidade, são os que liberam os insetos, as aves e os répteis que liberam o ácido úrico, ok? São chamados de uricotélicos. E aqui tem a ver com a solubilidade. Aqui tem baixa solubilidade com a água, tem média solubilidade com a água e alta solubilidade com a água. Então, dessas excretas nitrogenadas, esse aqui é o mais solúvel em água, que mais dilui com água e que menos dilui com água. Tá vendo aqui a setinha da solubilidade? Bem, o sistema urinário é composto de dois rins e das vias uriníferas, composto de duas pelvis renais, são chamados de bacinetes, que são essas duas estruturas. Então, eu tenho o rim, aqui eu tenho os dois rins, depois eu tenho as vias uriníferas, que no caso são os bacinetes, que é essa região inicial aqui, os ureteres, a bexiga e a uretra, tá bem? Então, é os dois rins e as vias uriníferas. Aqui em cima também mostrando aqui uma glândula que está acima dos rins, chamadas são glândulas adrenais. Elas vão liberar para o sistema urinário um hormônio importante chamado aldosterona. Nessa região aqui, ó. Depois, nós temos a anatomia dos rins. Aqui tem o rins feito com um corte transversal, mostrando que o sangue entra pela artéria renal, tá? E depois, dentro dessa região, você tem o córtex renal, que é essa região mais externa do rins, ou região cortical, ou córtex renal, que é essa região aqui. E na região mais interna, a região medular, é a medula. Aqui dentro, você vai ver que vai ter estruturas que vão conduzir isso para o bacinete, os ureteres, bexiga e chegando até na uretra. Outro fator, outra característica importante a salientar é que os néfrons, essa estrutura dos néfrons, é que essa parte inicial dos néfrons, ou seja, os néfrons eles estão contidos na região do córtex renal. E aí você tem a arteríola eferente e a arteríola aferente. O sangue entra, então, pelos rins e lá na região cortical tem essas estruturas. Então, o que entra aqui, o sangue, entra pela arteríola aferente e o sangue sai pela arteríola eferente. Bem, os néfrons, a gente vai ver aqui a estrutura deles. Então, a anatomia dos rins, eu tenho então a região cortical, onde está contido aqui os néfrons, a região medular, que é a parte mais interna, o bacinete, que está na parte do centro, e eu tenho aqui a região do início do bacinete e depois o início do ureter, tá? Então, dentro dessa região cortical está contido o quê? Os néfrons, que é composto de uma cápsula de Bowman, tá? Que é essa cápsula aqui. Dentro dele eu tenho um emaranhado de vasos chamado de glomérulos, o túbulo contorcido proximal, o distal, que é essa região aqui, e a alça de Henle. O proximal é próximo à cápsula de Bowman.
o túbulo contorcido distal está distante da cápsula de Bowman. E é aqui que vai ocorrer, de fato, a filtração do seu sangue, dos néfrons que estão localizados no córtex renal. Ocorre, como eu falei com vocês, a liberação da amônia se dá por um processo de desaminação, e isso ocorre dentro das células, que é uma degradação de aminoácidos e a degradação, por exemplo, de proteínas, né, que tem conjunto de vários aminoácidos, e ácidos nucleicos, por exemplo. Aqui é o exemplo da desaminação que ocorre nas células, da quebra de aminoácidos. Isso vai liberar compostos nitrogenados, né? Esses compostos nitrogenados aqui, pelo processo de desaminação, elimina NH2. Pessoal, o que é esse NH2? Primeiro, o aminoácido ele é composto de um NH2, que é a amina, e de COH, que é a carboxila, carbono e radical. Então, essa amina ela vai ser retirada pelo processo de desaminação nas células, e com isso ela vai se unir a hidrogênios que vão estar contidos dentro da célula e vai formar algo que é muito letal para a célula e para o organismo de uma maneira geral, que é a amônia. A amônia é altamente solúvel em água e ela é altamente tóxica. Então, existe um mecanismo fisiológico do seu corpo que transforma a amônia, que é muito tóxica, em algo que tem uma toxicidade menor, que é ureia, que a gente elimina a ureia. Mas a gente elimina pouca coisa de amônia. Basicamente é a ureia que nós vamos eliminar. O que o seu organismo faz? Ele faz o seguinte: eu tenho amônia, essa amônia, ela vai ser, como ela é muito tóxica, que é o produto das células, essa amônia, pelo processo de desaminação, isso vai para o fígado. E o fígado vai fazer um processo chamado ciclo da ornitina e vai transformar a amônia em ureia. E aí sim, com agora a ureia na sua circulação sanguínea, o rim, através dos seus néfrons, vão ter a capacidade de filtrar o seu sangue, certo? Então, o fígado, a amônia, então, que é produto da desaminação das células, que quebra aminoácidos e ácidos nucleicos, isso acontece no fígado. E o fígado transforma, pelo ciclo da ornitina, a amônia em ureia. E a ureia depois vai ser eliminada pelos rins, beleza? E esse aqui é o ciclo da ornitina que acontece aqui no fígado. A ornitina é um aminoácido que entra um NH3, essa amônia, um CO2 e água. Esse aminoácido, que é a ornitina, forma a citrulina, com água mais amônia vira arginina, e essa arginina vai liberar a ureia. E essa ureia, quem vai fazer a filtragem dessa excreta nitrogenada é o rim através dos seus néfrons, tá? Bem, para o equilíbrio do seu corpo, o equilíbrio hídrico do seu corpo, você tem dois tipos de homeostase, que é equilíbrio. Equilíbrio hídrico, depois a gente vai falar do equilíbrio iônico. Então você tem dois equilíbrios, o equilíbrio hídrico e o equilíbrio iônico. O ADH é chamado de hormônio antidiurético, contra a vontade de urinar. E ele é produzido pelo hipotálamo. Eu tenho aqui essa região aqui que tem o hipotálamo e aqui a região da hipófise. Aqui ele só ampliou o hipotálamo. E no hipotálamo é ele que vai produzir o ADH, o hormônio ADH. Ele é também chamado de vasopresina, hormônio antidiurético ou contra a vontade de urinar. Ele é armazenado na hipófise. No hipotálamo, a secreção dele é feita lá na neurohipófise, que está localizado no hipotálamo, tá? Beleza. Esse antidiurético, esse ADH, vai fazer o seguinte: quando você está com... Então aqui, ó, a hipófise, quando ela armazenou, ela libera esse hormônio, que é o ADH, a vasopresina, para o rim, e lá no rim ele vai permitir que haja uma certa retenção de líquido, tá? Uma retenção de líquido. Então, ADH, vasopresina, ele é contra a vontade de urinar. Por quê? O seu sangue precisa ter um certo volume de água no seu plasma sanguíneo. Então, como se ele reabsorvesse a água, tá? E essa água ela vai para o seu sangue. Então, ele permite uma maior reabsorção de água nos rins. Então, a função do ADH é fazer a retenção de água, né? Tudo aquilo porque nosso corpo é constituído basicamente de água. A gente precisa manter essa parte líquida do nosso sangue. Então, ele vai fazer essa função de retenção de água, né? Beleza.
O ADH, que é o hormônio antidiurético, ele vai atuar nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Aumento de permeabilidade dos ductos coletores, principalmente aqui no túbulo contorcido distal. Isso aqui é um néfron, mostrando aqui as 3 etapas, ó, filtração, reabsorção e eliminação. Aqui o filtrado, a filtração glomerular, você tem a cápsula de Bowman. Então tudo que entra pelo sangue, pelos vasos sanguíneos, chega até essa cápsula de Bowman e chega pela arteríola aferente e sai pela arteríola eferente. Essa filtração vai produzir uma pressão muito grande e aqui vai ser eliminado. E agora aqui já não vai ser sangue mais. Nessa região aqui, ó, vai ser chamado agora de filtrado glomerular. Então presta atenção. Aqui é sangue. Aqui é o que vai ser passado e o nome que vai ser chamado aqui agora é filtrado ou filtrado glomerular para no final formar a urina e ser eliminado. Ocorre a reabsorção de substâncias, muitas substâncias aqui, ó, íons, glicose, né? Menos aqui você não vai ter massa, você vai ter algo que vai ser extravasado do plasma sanguíneo. Então muitos sais minerais, substâncias orgânicas, glicose, vão ser conduzidos para o seu vaso sanguíneo. Então aqui é o seu néfron e aqui é o seu vaso sanguíneo. Então esse transporte é um transporte ativo, que ocorre no túbulo contorcido proximal. Nessa alça de Henle ocorre a eliminação e reabsorção de água, nessa alça néfrica ou alça de Henle, tá? E depois no tubo contorcido distal, você tem a eliminação ativa das excretas, ou seja, o que estava aqui vai ser reabsorvido, aquilo que não presta no sangue vai ser reabsorvido, e aqui, posteriormente, vai ser formada a urina, né? E com isso vai ser eliminado. As excretas nitrogenadas junto com a urina vai ser eliminado. Você tem aqui, então, o ADH, que vai reabsorver toda a água, ou uma boa parte toda a água não, mas boa parte da sua água, ela vai ser conduzida, esse hormônio vai ser conduzido para essa região do túbulo contorcido distal e vai fazer a reabsorção de água, tá certo? Beleza. Bem, por outro lado, quando você ingere álcool, o ADH ele vai ocorrer uma inibição. Aí, por que então que quando você bebe, você faz muito xixi? Você bebe e você faz um xixi porque o álcool ele vai cair na corrente sanguínea e da corrente sanguínea, depois que entra pelo sistema digestório, cai na corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele vai lá na hipófise, lá no hipotálamo e vai inibir a ação da produção do ADH. Com isso, se você não tem o ADH, automaticamente não vai estar nessa região do túbulo contorcido distal, tá? Nem próximo aqui ao ducto coletor, e ele não vai promover a reabsorção. Se ele não está aqui, não reabsorve. Então toda a água que está aqui vai embora. Então automaticamente você acaba fazendo muito xixi. Por que você faz muito xixi? Porque você tem uma redução drástica de ADH. Porque o ADH ele é responsável por absorver água para o seu organismo, né? Para o seu sistema sanguíneo. Se ele não reabsorve, então há eliminação. Não tem ninguém que capta isso, certo? Beleza. Por que então também, um outro questionamento que alguns exercícios e o Enem traz, é sobre o consumo de sal. O que isso tem a ver com a pressão alta? Ora, aí aqui eu fiz uma sequência. Se eu tenho uma alta concentração, se o seu consumo de sal é muito grande, eu tenho alta concentração no meu sangue de solutos, que é o cloreto de sódio. E se eu tenho alta concentração, o seu organismo, através do seu hipotálamo e armazenado na hipófise, ele vai produzir muito ADH. E produzindo muito ADH, ele vai aumentar a reabsorção de água para o seu sangue. Automaticamente, quando você tem maior volume no seu sangue de água, você tem maior pressão. Por isso que o consumo de sal ela vai aumentar a pressão sanguínea, porque aumenta a quantidade de solutos e aumenta a quantidade de água que entra pela circulação sanguínea a partir do hormônio ADH. Pessoas que têm pressão alta, que são os hipertensos, como já viu lá no sistema cardiovascular, os hipertensos, alguns medicamentos, por exemplo, que diminuem a pressão, né, que você toma geralmente à noite, eles são diuréticos. Por que diuréticos?
porque automaticamente ele vai permitir uma redução do volume do seu sangue. Diminuindo o volume, diminui a pressão. Então você faz mais xixi. Você fazendo mais xixi, quem toma medicamento para controlar a pressão alta, quem é hipertenso, vai diminuir a pressão, mas automaticamente porque diminui o volume, você acaba fazendo mais xixi. Então quem toma medicamentos para pressão alta, geralmente tem uma diurese maior. Aqui eu somente coloquei aí as etapas, né, do equilíbrio hídrico promovido pelo ADH, quando você bebe pouca água, né, aumenta a pressão osmótica do sangue, né, e com isso estimula a produção de ADH, que é a vasopresina. Então o túbulo contorcido distal vai promover a reabsorção de água e com isso equilibra, faz a homeostase do seu sangue por água. Se você tem grande quantidade de água, ele ocorre uma diminuição automaticamente a diminuição da pressão osmótica e automaticamente não precisa de tanto ADH a ser produzida lá no seu hipotálamo, onde é armazenado na hipófise, que depois ele é liberado. Você tem dois tipos de diabetes, quando a gente fala. A gente tem diabetes insípidos e diabetes do tipo mellitus. A insípidos é diferente de mellitus. A insípidos está relacionada com perda de água, não tem nada a ver com glicemia do sangue, com açúcar no sangue. Aqui tem a ver com perda de água, né, através da sua diurese. Então, quem tem diabetes insípidos significa que tem uma alta deficiência de produção de vasopresina ou ADH. Automaticamente, que a função dele é absorver água para o seu sangue. Se não tem esse hormônio, não é produzido esse hormônio, ou se existe uma deficiência desse hormônio, você faz em média, você elimina em média por dia 1,5 litro. Pessoas que têm diabetes do tipo insípidos, ela com a inibição do ADH promove uma consequência básica que é a desidratação. Diabetes insípidos promove desidratação porque reduz o ADH e a pessoa faz muito xixi, chegando aí quase até 20 litros por dia, tá? Bem, você tem, por outro lado, diabetes do tipo mellitus, que é a diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Essa sim está relacionada com açúcar no sangue, alta taxa de açúcar no sangue. E aí, essa diabetes do tipo 1, quando você nasce, né, ou na fase juvenil ou na fase de adolescência, geralmente está relacionada com problemas autoimunes, né? E o pâncreas ele acaba não produzindo a insulina. Não ocorre produção de insulina desde o momento que você nasce. Então, diabetes tipo 1, quando você nasce com problema de produção de insulina. Não há produção. A diabetes do tipo 2, não. A diabetes tipo 2, você tem produção de insulina normal pelo seu pâncreas, né? E com o passar do tempo ele para. Por que ele para? Geralmente relacionado ou por questões hereditárias, lá para os seus 30, 40 anos de idade, talvez, ou menos ou mais, isso depende muito. E questão de estresse, obesidade, alimentação e a parte genética. Isso é diabetes do tipo 2, tá? Como que você resolve isso aqui? Essa alta taxa de açúcar do tipo 1 e do tipo 2. Se você não tem insulina, automaticamente você tem que ir por aplicação, né, intravenosa. Então a diabetes significa uma hiperglicemia, você tem uma alta taxa de açúcar no sangue pela falta de produção de insulina. Tipo 1, quando nasce, tipo 2, quando é mais tardiamente. O que é incomum em insípidos e diabetes mellitus? A chamada poliúria, que é a perda de água. Você faz muito xixi, tá? Você tem, por outro lado, na diabetes, características da diabetes do tipo mellitus, a glicosúria, tá? Que é o excesso de glicose dentro da sua urina. Então você pode detectar a alta taxa de glicose no sangue pelo seu sangue ou pela sua urina. Igual quem faz, às vezes, quem tem muito diabetes, né? Você tem hiperglicemia e muitas vezes, já deve ter ouvido falar, quando faz muito xixi, acaba, como tem um excesso de filtração de glicose, essa glicose vai ser eliminada pela urina. E aí essa glicosúria, esse excesso de glicose na urina, acaba que quando você faz xixi em algum lugar, às vezes aparece alguma formiga ali, né, porque existe um excesso de açúcar que é eliminado, né? Então você está eliminando aqui pelo sangue, que é detectável,
pelo sangue, você também observa pela urina, perdão, você tem também como observar pelo sangue. E a cetoacidose diabética significa o seguinte, geralmente se dá com pessoas de diabetes do tipo 1, né, em diabetes mellitus, tá? O nível de açúcar, ele sofre uma falta de energia muito grande e então ele acaba utilizando gordura. Geralmente está em a cetoacidose diabética é em diabetes mellitus e geralmente do tipo 1. A aldosterona é um outro hormônio que é produzido pelo córtex da suprarrenal, tá? Supraadrenal. E aí, o que vai acontecer? A neurohipófise ela vai estimular, né, o ADH, que é a vasopresina, e a suprarrenal, tá aqui, ó, a suprarrenal, e esse hormônio da suprarrenal vai estimular, então, a produção da aldosterona, tá certo? Mas como que a suprarrenal, uma glândula que fica acima do rim, vai produzir a aldosterona? Primeiro, a aldosterona tem responsabilidade de fazer o controle iônico, enquanto o ADH tem a responsabilidade de fazer o controle hídrico, tá? Principalmente ele estimula a reabsorção do sódio e a secreção do potássio, tá? E isso faz com que possa aumentar a pressão arterial. Por quê? Porque aumenta o soluto, né? Aumenta, por exemplo, o sódio, né? E aumentando o sódio, como a gente já viu lá do sal, aumenta o volume, aumentando o volume sanguíneo, aumenta também a pressão. Então, a aldosterona tem essa função. E ela tem uma cascata bioquímica. A aldosterona, ela é produzida inicialmente, não a aldosterona é produzida aqui, ó, na córtex adrenal, acima dos rins, tá aqui, ó. Mas ela tem auxílio primeiro do fígado, que vai liberar o angiotensinogênio, o angiotensinogênio que é inativo, produzindo a renina, que é produzida pelos rins. Angiotensinogênio mais renina vai ser transformado em angiotensina. Essa angiotensina, ela vai na glândula acima dos rins, lá no córtex, na parte periférica da glândula adrenal, e ela vai produzir a aldosterona. E a aldosterona, então, cai na corrente sanguínea, posteriormente ela vai cair nos rins e lá nos néfrons do túbulo contorcido distal. Para quê? Para controlar, fazer o controle e homeostase iônica. Tá? O seu coração ele vai inibir a aldosterona, porque a aldosterona não vai ficar produzindo toda hora, né? E o nome desse hormônio que é produzido é o PNA, peptídeo natriurético atrial. Esse hormônio produzido pelo coração inibe a aldosterona e automaticamente inibindo a aldosterona, ela reduz a pressão do sangue. Por que ela reduz a pressão do sangue? Porque se você tem uma menor redução de aldosterona, você tem menor redução de íons. E menor redução de íons, você tem menor pressão, porque você tem menor volume de água, tá? Pelo controle osmótico. Os rins, eles são responsáveis então pela filtração e da eliminação das excretas nitrogenadas, como nós já falamos, né? Então aqui eu tenho a relação, né? Aqui tem o néfron com a estrutura que é essa cápsula de Bowman. Aqui eu tenho o tubo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal e ducto coletor. E aqui tenho as três etapas: filtração, reabsorção e eliminação. O que entra aqui, professor, pela arteríola aferente? Água, plasma, ureia, glicose, um pouco de ureia, né? Aminoácidos, só que não tem proteínas e células, tá? Ou seja, tudo que está aqui dentro é chamado de filtrado glomerular. Aqui vai ocorrer a eliminação e a reabsorção de água, tá? E aqui vai ser a formação da urina, onde vai ser eliminado pelos ureteres aí, e dos ureteres bexiga, da bexiga uretra e vai embora, tá? Lembrando de algo muito importante. Essa região aqui, ó, o túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal, ocorre o processo de transporte ativo. Ou seja, para esse processo aqui ocorrer, esses dois processos ocorrerem, seja eliminar solutos para a corrente sanguínea ou da corrente sanguínea e para os néfrons, isso gasta energia, tudo bem? Então tem transporte ativo.
Essa região aqui, que é a alça néfica ou alça de Henle, que é a reabsorção de água, ocorre por osmose, por um processo passivo. Então, os dois aqui é ativo, esse aqui é transporte passivo. Essa é uma tabela importante para vocês estudarem. Aqui são todos os locais dos néfrons: corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle ou alça néfica, túbulo contorcido distal e o ducto coletor. O que acontece em cada um? Corpúsculo renal, filtração; túbulo contorcido proximal, difusão, que é o transporte, ele é passivo, né, a difusão, mas aqui ele vai ocorrer um transporte ativo contra o gradiente de concentração e devolve aí para os capilares do sangue. Alça néfica é osmose, ocorre reabsorção, né, de água. Isso é um transporte passivo. O distal é um transporte ativo e remove excretas, e o duto coletor, que é que recebe a urina e conduz para os ureteres. E aqui algumas perguntas importantes que geralmente caem em prova também. As substâncias que são envolvidas em cada local. Corpúsculo renal: água, glicose, aminoácidos, sais e ácido úrico, ureia, né? Depois do tubo contorcido proximal, quando isso vai para os vasos sanguíneos, é glicose, aminoácidos e sais. Depois, na alça néfica, é água, principalmente água, mas também um pouquinho de sais, mas majoritariamente água. O distal: ácido úrico, amônia, prótons e potássio. E o ducto coletor, né, basicamente é composto de água e das excretas nitrogenadas, tá? Os ureteres são essas duas regiões aqui, né? O ureter direito e o esquerdo, ou esquerdo-direito. Depois que faz a filtragem do sangue aqui, passa pelo bacinete, chegando aos ureteres. Essa queda dessa urina até a bexiga se dá por movimentos peristálticos, não é por gravidade, tá? Ou seja, movimentos involuntários, assim, ó, empurrando para baixo, tá? Empurrando para a bexiga, tá? Para que ocorra a condução da urina aqui junto com as excretas nitrogenadas. Aqui demonstrando a função e tal. O volume da bexiga é em torno de 300 ml o total. E algo interessante é que aqui eu tenho a bexiga, aqui eu tenho a uretra. E como que você segura o seu xixi quando tem um volume muito grande, né? Aqui a musculatura é lisa, da musculatura do tecido da bexiga. Porém, o que faz segurar, porque é um movimento aí voluntário, é um anel que tem aqui, ó, embaixo da bexiga, que é esse anel aqui, que é um anel estriado, né, que tem a musculatura, faz voluntário, né, contra a vontade. Às vezes você tá com vontade de fazer xixi, mas você segura. Você segura por quê? Por causa desse anel aqui, ó, que está logo na base da bexiga, tá bom? Bem, a uretra tem a masculina e a feminina. A masculina, você tem na mulher tamanho 3 centímetros, aqui nessa região da uretra, e no homem aí 18 centímetros, lembrando que tem dupla função. Aqui na mulher só vai liberar a urina, enquanto no homem a dupla função enquanto vai eliminar aqui o esperma ou sêmen, aqui também você vai fazer o seu xixi, né? Tem dupla função aqui. Essa aqui só mostrando que aqui tem o canal vaginal, né? E onde faz a cópula, onde tem a cópula, e aqui você tem na parte superior uma abertura que essa sim é a uretra, tá? Vamos lá. Eliminação da urina. A eliminação da urina se dá através do percurso final do filtrado glomerular, que é transformado em urina. Lembrando que o filtrado glomerular está nos néfrons, tá? A urina tem cor amarelada, principalmente porque deve-se à degradação da urobilina, né, da hemoglobina, das hemácias envelhecidas, porque o fígado e o baço, principalmente o fígado, ele vai eliminar essas células velhas, né, 120 dias, né? E o processo que se dá de se fazer xixi, nós chamamos de micção. Micção é o ato de urinar. E você só tem o controle urinário, né, através da sua musculatura estriada, para segurar o seu xixi ou não, da sua vontade de urinar, micção, por volta de 2 a 3 anos. Por isso que até os 2, 3 anos você faz xixi na cama. Muitas vezes você pode fazer xixi na cama. Por quê? Você não tem um controle
a maturação do seu sistema nervoso. Só após os 2, 3 anos que tem a maturação, e aí você consegue ter o controle e fazer esse jato violento aí, certo? Algumas doenças do sistema, nefrite, a inflamação nos néfrons, uretrite lá na uretra, né? Lá masculina, feminina, cistite é inflamação na bexiga, e glomerulonefrite é lá nos glomérulos, lá você tem a cápsula de Bowman e tem aquele emaranhado, é naquele emaranhado dos glomérulos lá nos néfrons. Pode ocorrer por inflamação bacteriana, por hipertensão arterial ou por diabetes, ou até também por problemas autoimunes, tá? Aí a pedra nos rins, geralmente as pedras dos rins se dá pela perda, passa pela uretra e passa pela bexiga. Você tem aqui a região central que passa pelo bacinete. Essas pedras podem parar na parte da uretra, pode passar na uretra aqui embaixo, né, nos ureteres, ou até aqui nos bacinetes, tá? Geralmente é o carbonato de cálcio, que geralmente essa passagem da pedra nos rins até chegar na bexiga ou chegando até na uretra, isso pode ter uma dor violenta. É por causa disso, porque vai acumulando de forma geral a quantidade de cálcio, né? De cristais de cálcio. Então aqui, ó, os cálculos renais, que são aquelas pedras nos rins lá, elas assumem formato de cristais e tem formatos variados. Tá aqui, ó, formam essas cristais de carbonato de cálcio e que podem parar em determinados locais. Pode ser maiores ou menores, que podem ser eliminados ou por medicamentos ou por ultrassom, né? Depende do formato. Então, o cálculo renal, o que é? É uma aglomeração de cristais